E aí pessoal, tudo beleza? Rafael da BLK Media, e aqui no canal eu sempre dei dicas de equipamento, de iluminação, dicas de áudio, sempre abordando a parte mais técnica da gravação dos seus vídeos. Mas hoje eu quero dar 8 dicas para você falar melhor nos seus vídeos. Primeira dica, estude e pesquise o máximo a respeito do assunto que você for abordar no vídeo. Quando a gente conhece sobre algo, a gente vai falar de uma forma muito mais natural e o nosso discurso vai ser muito mais convincente e transmitir credibilidade para quem está assistindo. E com certeza você vai ter muito mais confiança na hora de gravar. Segunda dica, olhe sempre para a lente da câmera, que é como se você estivesse olhando nos olhos de uma pessoa quando você está conversando com ela. Se eu desviar o olhar um pouquinho da lente para o LCD da câmera, isso vai causar uma distração muito grande para quem está assistindo, que é como se você estivesse conversando com uma pessoa sem olhar para ela. Terceira dica, faça um roteiro do vídeo que você for gravar. Mas quando eu digo para fazer um roteiro, não é para você escrever tudo que vai ser falado no vídeo, mas sim você anotar em tópicos todos os assuntos que você quer abordar nesse vídeo para não esquecer de nenhum deles. Quando eu comecei a gravar meus vídeos, eu não fazia roteiro, eu só deixava o assunto na cabeça e o que acontecia muitas vezes? Quando eu terminava de fazer a edição, que eu ia lembrar de algum assunto que eu esqueci de gravar. Então eu tinha que montar toda a iluminação de novo, pegar o cartão, colocar na câmera, montar todo o setup de novo para gravar apenas um tópico que eu esqueci. Então fazendo um roteiro você não vai ter esse problema. Como eu estou fazendo agora, tem os tópicos aqui anotados no tablet para não esquecer de nenhum deles. Quarta dica. Essa quarta dica é uma dica que reforça a terceira dica, que é não leia. Não adianta você pegar uma cartolina e escrever, colocar atrás da câmera, que vai cair naquele erro que eu acabei de falar, que é de não estar olhando para a lente da câmera. E pelo fato de estar lendo um texto que está atrás da câmera, corre muito mais o risco da sua fala ficar parecendo uma fala robotizada, uma fala totalmente artificial. Quinta dica. Respire. E para respirar, o que você precisa? Precisa justamente disso, respeitar a pontuação das frases, que servem para isso, para a gente tomar fôlego para começar uma nova frase. Se você não respeita a pontuação da frase para ter essa pausa para respirar, o que vai acontecer? Você vai começando a ficar sem ar e você vai chegando no final da frase e sua voz vai ficando fraquinha desse jeito agora, como eu acabei de falar. E depois você ficou ofegante. Então respire, respeitando a pontuação das frases, para você não correr o risco de ter que se livrar da frase falando cada vez mais rápido, porque o seu ar está acabando. Sexta dica, cuidado com as gesticulações muito excessivas. Você pode correr o risco até de esbarrar no microfone, irritar a pessoa ou mesmo tirar a atenção dela com esse floreio que você estiver fazendo com as mãos. E também cuidado com vícios de linguagem e repetições excessivas de palavras. Por exemplo, uma pessoa que ao final de cada frase repete uma palavra, ok? Então a cada frase que a pessoa fala, ela repete um ok? Ok? Blá 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 blá, ok? Blá 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 blá, ok? Na época do colégio tinha um professor de filosofia que o final de cada frase ele terminava com a palavra né. E a nossa diversão na aula de filosofia era anotar quantos nés ele falava durante a aula e depois ver com os amigos quanto cada um tinha anotado. Ou seja, ninguém prestava atenção na aula, ok? Sétima dica. Use a entonação ao seu favor, para você dar destaque em uma palavra que você acha mais importante, uma palavra relevante do que você está falando. Você pode dar uma entonação diferente e também não vai parecer que você está falando sempre na mesma nota e também não vai parecer que você está falando sempre na mesma nota. Percebeu a diferença? Oitava dica. Essa é uma dica um pouco mais ousada, uma dica que nem todo mundo vai querer seguir ou vai querer fazer, mas para mim tem ajudado bastante. Que dica é essa? Se você já tem o seu canal no YouTube, experimenta fazer transmissões ao vivo, mesmo que seja sem nenhum tema, por exemplo, só um bate-papo com seus inscritos. Ou seja, você vai ser literalmente jogado aos leões, porque ali você não sabe qual pergunta vão fazer para você, que pode ser uma pergunta que você sabe responder ou não sabe responder e você vai ter que ter jogo de cintura para contornar isso. Você não vai ter o recurso da edição para você consertar algo que você tenha falado errado ou de repente uma gaguejada no meio da frase, mas essa dica é uma forma de colocar todas as dicas que eu acabei de falar em prática. Você vai estar totalmente fora da sua zona de conforto e é justamente fora da zona de conforto que o nosso crescimento acontece. Como eu falei, não é qualquer pessoa que vai querer colocar em prática essa dica que eu tô falando, mas me tomando como exemplo é algo que eu tenho feito e tem me ajudado bastante. E a última dica, que eu nem preciso falar, que é pratique, pratique, pratique. Ou seja, fala sozinho,
fala na frente do espelho, conheça a sua voz, conheça mais sua respiração, pratica o máximo que você puder. Mas tem outra coisa importantíssima. Não decida gravar o seu vídeo apenas quando você achar que está pronto para gravar, quando você achar que já está falando bem, porque esse é um processo que nunca para e você só vai ver essa evolução se você fizer. Então pratique o máximo que você puder até o momento que você sentar na frente da câmera, seja um hábito e não um desafio. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar uma curtida aqui embaixo, adicionar o vídeo aos seus favoritos, que isso ajuda muito na divulgação do canal e do meu trabalho também. E também não se esqueçam de clicar aqui no sininho para vocês receberem uma notificação sempre que tiver vídeo novo. Grande abraço, até o próximo vídeo. Mas deixa eu passar a mobilete agora. Já parou no farol. Mas hoje eu quero dar 8 dicas. Nossa Senhora. Morreu. A moto morreu, não o cara.